Oi! Hoje nós iremos falar sobre o Taylorismo e o Fordismo. Meu nome é Amarilis e eu vou falar sobre o Taylorismo e logo depois a minha amiga Giovanna vai falar sobre o Fordismo. Bom, o Taylorismo consiste num sistema de organização industrial desenvolvido por Frederick Taylor, economista e engenheiro mecânico estadunidense. O principal objetivo desta técnica é otimizar as tarefas desempenhadas nas empresas, através da organização e divisão de funções dos trabalhadores. O Taylorismo também é conhecido como administração científica. Seu desenvolvimento se deu em meio a um intenso processo de transformação provocado pela Segunda Revolução Industrial, ocorrida entre os anos de 1850 e 1870, e o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Taylor acreditava que quando uma produção passava por uma análise, seria possível estuar a produtividade que nela existia. Assim sendo, a função de cada trabalhador poderia ser simplificada mediante uma racionalização. Esta removeria o esforço desnecessário e faria com que o funcionário realizasse a tarefa em menos tempo. Frederick Taylor, em seu livro Princípios da Administração Científica, propôs os seguintes princípios fundamentais para fazer a gestão científica: planejamento, seleção e preparo, controle, execução e singularização das funções. Planejamento. Todos os aspectos dos trabalhos devem ser analisados para que a administração científica possa acontecer. Assim sendo, os melhores métodos para a produção são aplicados. Seleção e preparo. De acordo com este princípio, para cada função, existe um trabalhador mais capacitado e que pode ser treinado. O objetivo é que a pessoa se torne especialista naquele cargo. Controle. Este aspecto diz respeito à gestão do trabalho, ponto essencial para que as atividades não saiam do planejado. Execução. Para esse princípio, o trabalho deve ser distribuído e controlado. A finalidade é que o trabalhador não realize ações desnecessárias, fator que aumenta o cansaço físico e diminui a produtividade. E por último, a singularização das funções. Aqui há a relação da especialização de cada trabalhador em cada cargo, além de redução de custos ao adotar este princípio. E é por isso que, diferentemente dos sistemas de organização aplicados até então, o Taylorismo se diferencia por causa das funções mais específicas dos trabalhadores. Uma das principais vantagens do Taylorismo é a sua dinâmica de produtividade. Por meio dela, foi possível debater sobre o aumento dos salários e também a diminuição de carga horária. Os dois aspectos de maneira bastante concreta. No entanto, o Taylorismo sofre algumas críticas, tendo em vista que, ao buscar o máximo aproveitamento da força produtiva, acaba ignorando certas necessidades básicas dos trabalhadores, os quais passam a se sentir explorados e insatisfeitos. Consequentemente, estes trabalhadores passam a serem vistos como peças descartáveis do sistema, e isto gerou a oposição dos trabalhadores à aplicação do Taylorismo. E agora eu vou falar do Fordismo. O Fordismo foi um modelo de produção industrial utilizado amplamente nos Estados Unidos e revolucionou a produção de automóveis, sendo adaptado para outras indústrias ao longo dos anos. Como o nome já diz, foi um modelo criado pelo idealizador das indústrias Ford, Henry Ford. Ford aperfeiçoou uma prática que já existia na Europa, desenvolvida por Frederick Taylor, e adaptou para suas indústrias automobilísticas. Com as adaptações, como a linha de montagem e a padronização dos produtos fabricados, a produtividade era alta e o tempo de produção muito baixo, o que resultou em um modelo de sucesso no início de sua implementação. E qual é a origem do Fordismo? No fim do século XIX, a Segunda Revolução Industrial aumentou de forma considerável a produção de mercadorias e, consequentemente, o número de indústrias pelo mundo. A partir desse momento, inovações foram criadas para dar conta de tal demanda, a fim de aumentar ainda mais as produções em um menor espaço de tempo. O primeiro a produzir um modelo de produção industrial que atingisse esses objetivos foi Frederick Taylor, que desenvolveu um sistema que baseava a produção no movimento dos trabalhadores, o Taylorismo, como já foi apresentado. Entretanto, no século seguinte, em 1909, o empresário Henry Ford melhorou as ideias de Taylor e as adaptou para a indústria automotiva, a Ford Motor Company, localizada em Detroit, nos Estados Unidos. Suas ideias revolucionaram a forma como a indústria, de forma geral, produzia mercadorias. Antes de Ford, com as ideias de Taylor,
as fábricas adaptavam as máquinas aos funcionários, mas isso não fazia com que a produção fosse tão alta como os industriais imaginavam. Ford, notando essa questão, introduziu várias técnicas para proporcionar uma produção rápida e barata. E quais são as características do Fordismo? Ao adaptar as ideias de Taylor, Ford retirou da fabricação todos os componentes que pudessem ser artesanais, implementando assim uma total automatização dos processos industriais. Para isso, algumas características precisam ser explicadas a fim de melhorar o entendimento desse modelo. São elas: a padronização da produção, a esteira rolante e linha de montagem, diminuição do tempo de produção, a divisão rígida de tarefas e o barateamento dos produtos de produção em massa. E como ocorreu o declínio do Fordismo? O modelo de Ford acumulava grandes estoques em razão da produção barata e em massa. Esse quesito trouxe um acúmulo de mercadorias e houve uma crise de superprodução. Essa superprodução ocorreu porque grande parte dos produtos estadunidenses era vendida para a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, no decorrer da década de 1920, a Europa começou a se reestruturar, comprando menos dos Estados Unidos. No entanto, as indústrias estadunidenses continuavam na produção acelerada, o que fez aumentar os estoques, pois as vendas já não eram como antes. Essas situações, somadas a outros fatores, desencadearam uma crise econômica sem precedentes, a crise de 1929.